As pessoas dizem que te amam, mas somem. Te elogiam, mas esquecem de você no dia seguinte. Se interessam e de repente perdem todo o entusiasmo. Você já se perguntou por quê? A resposta não está no que você tem, no que você fala ou no que você oferece. Está em como você aciona a natureza humana mais primitiva e incontrolável que existe dentro de cada um. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Você não precisa ser bonito, rico ou extrovertido para ser viciante. Você só precisa entender as leis invisíveis que regem o desejo, o apego e a memória emocional. E quem domina isso não é esquecido. Essas leis vêm sendo usadas há séculos por líderes carismáticos, sedutores naturais, manipuladores elegantes e estrategistas sociais. Eles não agem por sorte. Eles criam experiências que o cérebro da outra pessoa não consegue apagar. São detalhes, mas detalhes que ativam impulsos inconscientes de dependência, atração e fixação. Neste vídeo, você vai descobrir as 10 leis da natureza humana que viciam qualquer pessoa em você, mesmo que ela nem entenda por quê. Não são truques, são gatilhos psicológicos testados por séculos. Cada um será destrinchado com clareza brutal. Você vai entender como eles funcionam, por que viciam e como aplicá-los sem parecer forçado. Prepare-se, porque depois desse vídeo, você vai deixar de ser esquecido e começar a ser o nome que permanece na mente, mesmo no silêncio. O jogo não é sobre conquistar, é sobre se tornar impossível de ignorar. E ele começa agora. Lei 01. A máscara do interesse esconde a fome pelo controle. As pessoas mais perigosas não gritam ordens, elas oferecem ajuda. Na savana africana, o predador mais bem-sucedido não é o mais rápido, é o que consegue se aproximar, sem parecer ameaça. O leopardo se esconde na sombra. O crocodilo finge ser um tronco na água. E quando a presa percebe o que está acontecendo, já é tarde demais. Entre os humanos, o padrão é o mesmo. Só que não caçamos corpos, caçamos vantagens. Vivemos cercados de sorrisos calculados, elogios programados e favores que carregam correntes. O nome disso é interesse, e o rosto que ele veste é o da gentileza. Desde criança aprendemos que para conquistar algo, precisamos parecer inofensivos. E então o ciclo começa. Fingimos escutar para ser escutados. Fingimos ajudar para depois cobrar. Fingimos amar para controlar. A máscara do interesse é confortável. Ela nos protege do confronto direto. Mas ela também nos transforma em estrategistas inconscientes ou alvos fáceis. Você já conheceu alguém que te encantou logo de cara? Alguém que parecia te entender profundamente desde o primeiro dia? Talvez aquela pessoa estivesse genuinamente conectada. Mas talvez ela apenas estivesse se ajustando aos seus desejos para entrar sem ser barrada. Robert Greene escreve: as pessoas sabem instintivamente que precisam mascarar seus motivos. O poder real está em parecer desinteressado, enquanto tudo é cálculo. E você começa a ver isso em todo lugar. O colega que te elogia, mas sempre termina pedindo algo. O amigo que só liga quando precisa. O gestor que sorri, mas monitora cada movimento. O flerte que parece espontâneo, mas gira ao redor de manipulação emocional. É sutil, mas constante. E quando você começa a perceber, não tem mais como desver. Vivemos numa arena silenciosa, onde quem sobrevive não é o mais honesto. É o que entende o jogo por trás das palavras. Agora vem o corte mais profundo. Você também faz isso. Você já elogiou alguém só para ser bem visto? Já foi legal com alguém só porque poderia ser útil depois? Já ouviu pacientemente, só porque queria algo em troca? Todos fazemos. E o que Robert Greene nos ensina não é negar isso, é assumir. Porque negar só te transforma em presa. Assumir te torna consciente. A maioria das pessoas vive com boas intenções, mas é usada por quem vive com estratégias silenciosas. E o pior, acreditam que estão no controle, quando na verdade foram seduzidas por uma máscara. Então como agir no mundo real? Nunca reaja à superfície. Quando alguém te oferecer algo, observe o movimento posterior. O presente é real, ou é a abertura para uma dívida? Não retribua no impulso.
A reciprocidade é linda, mas também é uma armadilha. Espere, reflita, entenda o que está sendo construído. Use a sua máscara com consciência. Quer elogiar por estratégia? Faça. Mas lembre que toda máscara exige controle emocional, senão ela vira sua cara. Observe o padrão emocional. Pessoas que te tratam como prioridade do dia para a noite podem estar antecipando o momento em que você será útil. O verdadeiro poder está em ver sem reagir, em reconhecer o jogo e não jogar como os outros, porque no fim, quem se encanta pela máscara paga o preço do encantamento com a liberdade. Mas quem reconhece a máscara e escolhe quando usar, controla a si mesmo e deixa o mundo inteiro tentando entender o que ele realmente quer. Lei 02. A emoção é a verdadeira rainha do comportamento. Você pensa que decide com lógica, mas o que você chama de razão é apenas emoção disfarçada. Na floresta, quando o vento balança as folhas, o animal não pensa. Ele corre. Um estalo no mato. Um ruído diferente. O coração acelera antes que o cérebro entenda. A emoção age primeiro, a razão vem depois, para justificar. Essa é a verdade que ninguém gosta de admitir. O ser humano não é guiado por lógica. Ele é guiado por impulso, por medo, por desejo, por ressentimento. Mas para manter a ilusão de controle, criamos a narrativa da racionalidade. Inventamos argumentos para cobrir o que já estava decidido lá no fundo. Você escolhe com o peito e explica com a cabeça. Esse mecanismo é antigo, primitivo e universal. E se você não entender isso, será manipulado por quem entendeu primeiro. Observe os maiores discursos da história. Martin Luther King, Hitler, Lula, Obama, Bolsonaro. O que todos tinham em comum? Nenhum deles venceu pelo argumento. Todos venceram pela emoção. Eles despertaram medo, esperança, raiva, orgulho. Eles entenderam que a emoção é o botão que ativa a decisão, e usaram isso. Robert Greene diz: as pessoas são muito mais influenciadas pelo que sentem do que pelo que sabem. Manipular a emoção é manipular o comportamento. E isso se aplica a tudo. Propagandas te fazem sentir inadequado antes de te mostrar o produto. Pessoas te fazem rir antes de te pedir favores. Influenciadores te contam histórias de dor para depois te vender esperança. A emoção é o campo de batalha real. E quem aprende a controlá-la, ganha o jogo invisível da influência. Agora o golpe vem de dentro. Você se acha lógico, mas está sendo empurrado todos os dias por impulsos que nem sabe nomear. Você não ficou com raiva porque era justo. Você ficou com raiva porque se sentiu ameaçado, frustrado, esquecido, desrespeitado. Você não quis aquele celular novo porque era melhor. Você quis porque queria se sentir admirado, pertencente, desejável. Você não terminou aquele relacionamento porque era racional. Você terminou porque estava cansado de mendigar validação. Ou porque, lá no fundo, queria ser notado de novo. A emoção está por trás de tudo, e enquanto você negar isso, será controlado pelo que finge não sentir. O pior escravo é o que acredita estar livre, e o mais fácil de manipular é o que acha que está no controle. Como usar a emoção a seu favor? Nunca argumente direto. Toque antes. Uma história curta. Uma pergunta que ativa memórias. Uma imagem. Primeiro, gere sentimento. Depois, ofereça lógica. Entenda o humor do outro antes de falar. Pessoas tristes não ouvem conselhos. Pessoas com medo não entendem razão. Antes de convencer, acerte o ritmo emocional. Treine a leitura emocional em si mesmo. Quando sentir algo intenso, não reaja. Pergunte: o que realmente me ativou aqui? Use a emoção como ponte, não como prisão. Conecte através da emoção, mas decida com estratégia. Emoção te aproxima, lógica te protege. Quem entende isso, não briga por argumento. Ele observa o clima emocional e planta sua ideia como quem planta uma semente na terra úmida, silenciosamente, no tempo certo, no terreno certo. Porque no fim, quem domina a emoção, domina o ritmo da realidade, e quem controla o ritmo, nunca precisa gritar. Ele apenas sorri, enquanto o mundo dança no compasso que ele criou.
Lei 03. A inveja se disfarça de crítica. O que parece preocupação, muitas vezes, é apenas recalque com educação. Na natureza, o animal que não tem garras, dentes ou veneno, sobrevive com veneno psicológico, invisibilidade, dissimulação, sabotagem. É o inseto que destrói por dentro. A serpente que se enrola antes de atacar, não por maldade, mas por não suportar o brilho do outro. Entre os humanos, o instinto é o mesmo, mas ao invés de morder, eles aconselham. Ao invés de atacar, eles comentam. E quando alguém começa a crescer, a conquistar, a se destacar, eles surgem, com frases como: será que isso combina com você? Não tá exagerando um pouco? Você tá diferente ultimamente. A inveja nunca se apresenta como inveja. Ela vem de terno, cheirosa, com um tom de amizade, mas seu objetivo é um só: trazer você de volta para o nível onde ela se sente confortável. Robert Greene ensina: a inveja é a emoção mais negada e mais disfarçada do comportamento humano. E ela não nasce da maldade, ela nasce da dor de ver alguém ultrapassando a própria zona de mediocridade. Você começa a ganhar mais dinheiro, e o amigo diz: mas você só pensa em grana agora? Você muda o corpo, e alguém comenta: cuidado para não virar escravo de estética. Você vira destaque no trabalho, e ouve: tomara que não esteja puxando o saco. Essas frases parecem preocupadas, mas são dardos com cheiro de perfume. A crítica é o disfarce mais elegante da inveja, porque ela pode ser entregue com um sorriso nos lábios, e ainda te fazer duvidar de si mesmo. E agora o espelho vira: você já fez isso. Já criticou alguém, não por prudência, mas porque te incomodava vê-lo avançando. Talvez não fosse inveja do que a pessoa tinha, mas do que ela estava se permitindo ser. Corajosa, livre, exposta, real. A verdade é que todos nós sentimos inveja, mas só os conscientes admitem. E os inconscientes atacam de forma covarde, com o manto da crítica construtiva. Quantas vezes você já disfarçou insegurança de opinião? Quantas vezes você se preocupou com alguém só porque ele estava fazendo o que você ainda não teve coragem de fazer? A crítica é o freio emocional que usamos quando alguém acelera na nossa frente. E se você não vigia esse impulso, você se transforma num juiz da vida alheia, mas um prisioneiro da sua. Como usar isso a seu favor e se proteger? Identifique o tom por trás da crítica. A pessoa quer te alertar ou te limitar. Há amor ou competição no olhar. Nunca reaja, registre e continue. A melhor resposta à crítica disfarçada de inveja é o progresso silencioso. Quem critica espera reação. Não dê resultado. Use a inveja como radar de evolução. Se estão começando a comentar suas atitudes, pode ser sinal de que você está incomodando os acomodados. Vigie sua própria língua. Antes de opinar sobre alguém que está crescendo, pergunte: eu estou mesmo sendo honesto? Ou tentando reduzir esse brilho para me sentir melhor? Crie blindagem silenciosa. Compartilhe menos com quem se preocupa demais. Nem todo amigo que critica quer o seu bem. Alguns só querem que você fique onde eles pararam. Porque no fim, a inveja é a sombra do sucesso. E a crítica muitas vezes é o sussurro da mediocridade com vergonha de gritar. Mas quem ouve demais os ruídos externos abandona o próprio caminho para agradar quem nunca teve coragem de seguir o próprio. Lei 04. O ego quer ser admirado, mas tem pavor de ser ignorado. A maior fraqueza do ser humano não é ser odiado, é ser invisível. Na natureza, o pavão não exibe a cauda por vaidade. Ele exibe porque precisa ser notado. O animal que não é visto, não atrai, não sobrevive, não passa adiante seus genes. O ser humano aprendeu isso cedo. No berço, choramos por atenção. Na escola, falamos alto para sermos lembrados. Na vida adulta, postamos, mostramos, contamos, porque ser ignorado dói mais que ser criticado. É por isso que o ego não quer apenas ser amado, ele quer ser reconhecido, relevante, importante. E se não for, ele adoece. Você já sentiu isso? Quando alguém não te responde. Quando suas conquistas passam despercebidas. Quando sua presença parece não fazer diferença. É nesses momentos que o ego sangra em silêncio. Robert Greene ensina:
As pessoas vivem em constante necessidade de validação. O que parece confiança muitas vezes é só desespero bem disfarçado. A prova está ao seu redor. Pessoas que exageram na vaidade não querem se exibir. Querem ser vistas. Pessoas que interrompem conversas não são más. Estão implorando para existir. Pessoas que ostentam conquistas na internet não estão felizes. Estão gritando: me reconheçam. Vivemos uma era em que o ego é alimentado por curtidas, confirmações, convites, aplausos. Mas o que acontece quando o silêncio se instala? Quando ninguém responde? Quando ninguém aplaude? A maioria entra em pânico, porque confundiu identidade com relevância. E esqueceu que existe mesmo quando não é visto mais. E você? Quantas decisões tomou só para ser notado? Quantas vezes se vestiu para chamar atenção, não para se sentir bem? Quantas vezes forçou conversas, atitudes ou até bondades, só para preencher um vazio que te fazia duvidar do próprio valor? A verdade é brutal. O ego constrói armadilhas em forma de desejos. Ele diz que quer reconhecimento, mas no fundo tem pavor de ser ignorado. E quando esse medo domina, você começa a viver em função dos outros. Você posta para receber. Você fala para ser aplaudido. Você ajuda esperando gratidão. Até que um dia percebe: não está vivendo. Está apenas negociando migalhas de atenção. Como dominar esse ego faminto e usar ele a seu favor? Reconheça a fome antes de saciar. Toda vez que sentir o impulso de mostrar algo, pergunte: quero compartilhar ou ser validado? Treine a invisibilidade voluntária. Passe um dia inteiro sem postar, sem contar nada a ninguém. Veja o quanto isso te incomoda e aprenda com esse incômodo. Seja fonte de validação, não refém dela. Elogie, reconheça, valorize, mas não mendigue isso de volta. Isso transforma o ego em ponte, não em prisão. Crie algo que fale por você. Em vez de tentar ser notado, construa algo que atraia atenção pelo impacto, não pela carência. Nunca reaja à indiferença com desespero. Quando for ignorado, sorria por dentro. Isso mostra que você não precisa ser visto para saber quem é. E isso assusta quem vive implorando por plateia. Porque no fim, quem domina o ego, domina o silêncio. E quem não teme a invisibilidade, passa a ser visto como alguém que brilha, mesmo no escuro. Level 5. O ressentimento é o vício de quem nunca age. Toda crítica envenenada tem por trás alguém que parou no meio do caminho e nunca admitiu. Na natureza, quando um predador falha na caça, ele recua, lambe as feridas, aprende e tenta de novo. Mas o ser humano criou outro mecanismo. Em vez de tentar outra vez, ele culpa o mundo. Aquele que falhou demais começa a cultivar raiva silenciosa. Ele vê os outros avançando e sente dor. Mas não a dor de ser deixado para trás. A dor de perceber que poderia ter ido, mas não foi. Essa dor não vira ação. Ela vira crítica, zombaria, olhar atravessado, silêncio que pesa e, no fundo, ressentimento. Robert Greene afirma: o ressentimento é uma emoção corrosiva que nasce da impotência. Ele cresce em quem não tem coragem de confrontar o próprio fracasso. É por isso que o ressentido não odeia você. Ele odeia o que você representa. A prova viva de que dá para fazer o que ele não fez. Você sente isso no olhar de quem nunca te elogia. Na voz de quem sempre tem um mas depois do seu sucesso. Na ausência de quem nunca aparece quando você vence. Você começa a ir para a academia e alguém diz: vive disso agora. Você cresce no trabalho e ouve: cuidado para não virar arrogante. Você muda de cidade e comentam: abandonou as origens? Esse tipo de pessoa não está triste por você ter vencido. Está amarga por não ter tentado. E quanto mais você cresce, mais o ressentido se sente diminuído, porque sua existência se torna uma lembrança constante do que ele escolheu não enfrentar. Mas aqui vem o espelho. Você também já sentiu isso. Você também já se incomodou com o sucesso de alguém. Também já pensou: ele só conseguiu porque teve ajuda. Talvez você não tenha dito em voz alta, mas o pensamento passou, e isso não te torna vilão.
te torna humano. O problema é quando esse pensamento se transforma em comportamento, quando você para de agir e começa a observar demais, julgar demais, comparar demais. O ressentido não é alguém mau, é alguém congelado, que transformou suas cicatrizes em desculpas e suas desculpas em narrativas. Ele não acredita mais que pode, e por isso, dedica a vida a fazer os outros acreditarem que não vale a pena tentar. Como lidar com o ressentimento dos outros e o seu? Quando sentirem raiva de você sem motivo, lembre, pode ser dor mal resolvida. Não é pessoal, é reflexo. Não confronte, não tente convencer. Apenas avance. Quando sentir incômodo com o sucesso alheio, investigue. Pergunte, o que me falta resolver em mim para que isso não me irrite? O ressentimento é sempre sinal de que você se abandonou em algum ponto. Evite debates com ressentidos. Eles não querem verdade. Querem transformar você na desculpa deles. E se você aceitar a luta, já perdeu. Transforme ressentimento em ação silenciosa. Cada vez que sentir inveja, use como bússola. Isso que me incomoda é exatamente o que eu deveria estar fazendo. Nunca se curve para ser aceito por quem parou. Cresça com respeito, mas cresça. Porque se você diminuir seu brilho para caber na sombra dos outros, você não vai inspirar ninguém, vai apenas reforçar o ciclo de frustração coletiva. Porque no fim, o ressentido é só um sonhador frustrado, e o mundo já tem muitos deles. Mas quem transforma a dor em movimento, vira aquilo que os ressentidos mais temem. Alguém que não precisa justificar o próprio sucesso, porque está ocupado demais, construindo mais um. Lei 06. O impulso por controle é a máscara do medo. Quanto mais alguém tenta dominar tudo, mais revela que não domina a si mesmo. Na selva, o animal mais tenso não é o mais forte. É o que sente que pode ser atacado a qualquer momento. Ele fareja tudo. Olha para todos os lados. Controla obsessivamente o espaço, mas por dentro, vive em alerta, não em autoridade. Esse é o padrão escondido por trás de muitos líderes, pais, chefes, namorados, amigos. O impulso de controlar não nasce da força. Nasce do medo. Medo de ser traído, medo de ser esquecido, medo de ser ultrapassado. E para lidar com isso, o ser humano cria sistemas, regras, estratégias. Tudo para ter a ilusão de que pode evitar o imprevisível. Mas a vida não se curva à vontade de quem teme. E é justamente esse medo que começa a corroer quem vive tentando apertar cada parafuso do mundo. Robert Greene ensina. Pessoas controladoras não estão em paz. Elas estão tentando silenciar um caos interno com ordem externa. Você vê isso em todo lugar. No chefe que precisa revisar cada detalhe porque ninguém faz certo. No parceiro que quer saber onde você está o tempo todo, só por cuidado. No amigo que organiza tudo, dita as regras e surta quando algo muda. Mas por trás da aparência de liderança, existe alguém que teme a própria impotência. Eles sentem que, se não estiverem no centro do tabuleiro, o jogo vira caos. Mas o que eles não percebem é que o caos já está dentro deles. E o controle é só uma forma elegante de tentar silenciar esse medo. E aqui está a parte mais difícil de admitir. Você já foi essa pessoa. Talvez com um relacionamento, talvez num projeto, talvez com a própria vida. Você tentou controlar tudo. Horários, reações, expectativas, falas, resultados. Não porque confiava, mas porque tinha medo de quebrar. Medo de ser rejeitado. Medo de perder o que construiu. Medo de descobrir que, sem controle, você não teria valor. A grande ilusão é acreditar que controlar tudo traz paz. Mas o que acontece é o oposto. Você vive em tensão. Sufoca os outros. Desgasta relações. E quando algo escapa, e sempre escapa, você desmorona. O impulso por controle é a tentativa de fugir da própria vulnerabilidade. Mas quanto mais você controla, menos você vive. Como transformar esse instinto em força real? Observe o momento em que você aperta demais. Pergunte: estou tentando organizar ou sufocar? Deixe pequenas coisas escaparem de propósito. Um atraso, uma mudança de plano,
Uma resposta imprevisível. Veja o quanto isso te afeta. E treine o desapego silencioso. Confie em processos, não em pânico. Pessoas fortes têm sistemas, mas não escravidão emocional. Elas lideram sem ansiedade, corrigem sem pressão. Porque sabem, o controle real vem da confiança, não da vigilância. Quando sentir o impulso de dominar, pare e respire. O que você realmente quer proteger? Talvez seja só uma parte de si mesmo que ainda não aprendeu a se sentir seguro na incerteza. E lembre, quem tenta controlar tudo, revela que ainda não aprendeu a liderar a si mesmo. E quem lidera a si mesmo, não precisa provar nada para o mundo. Porque no fim, o verdadeiro poder não está em apertar cada parafuso. Está em manter o olhar firme, mesmo quando o mundo gira sem o seu comando. Lei 07. A carência emocional é o ímã que atrai predadores. Quem precisa de mais, paga qualquer preço para não ficar sozinho. E isso é um cheiro que os predadores sentem à distância. Na savana, o leão não ataca o mais forte. Ele observa, analisa, espera, e só se move quando percebe que um animal se afastou do grupo, quando alguém está sozinho, mancando, carente. Esse mesmo padrão opera entre os humanos. Mas ao invés de músculos, observamos vazios. E ao invés de dentes, usamos promessas. Afeto falso, presença calculada. Palavras doces com intenção oculta. A carência emocional é o sinal mais visível de todos. É o cheiro da necessidade, a vibração da dependência. E o que parece uma qualidade, querer amor, atenção, aceitação, vira aos olhos dos predadores sociais uma porta destrancada. Robert Greene escreve: pessoas emocionalmente carentes criam o tipo de atração que ativa os impulsos mais sombrios nos outros. Você vê isso todos os dias. A mulher que aceita migalhas de atenção porque tem pavor de solidão. O homem que banca tudo, tolera tudo, engole tudo, só para não perder o pouco que tem. O jovem que muda de personalidade em cada grupo só para ser aceito. O funcionário que vira servo emocional do chefe, só para se sentir importante. A carência não fala, mas grita nos gestos, no texto não respondido com 3 interrogações, na tentativa de agradar o tempo todo, no medo absurdo de desagradar alguém. E predadores farejam isso. Eles se aproximam, se adaptam, te dão exatamente o que você precisa, por um tempo. Depois, tiram tudo. E você, desesperado, se entrega por ainda menos. Agora, a verdade mais dolorosa. Você já foi essa pessoa. Ou ainda é. Já se anulou por medo de ser deixado. Já tentou ser perfeito para não incomodar. Já sentiu que só teria valor se alguém te quisesse. E a realidade é brutal. Enquanto sua paz depender do outro, o outro vai perceber e usar isso, mesmo que inconscientemente. Porque ninguém respeita o desesperado. Ninguém valoriza quem está disposto a qualquer coisa. O que você acha que é amor? Pode ser só sobrevivência. O que você acha que é conexão? Pode ser só um contrato emocional baseado no seu desespero. E enquanto você buscar completude no outro, vai atrair quem se alimenta da sua falta. Como quebrar esse padrão e blindar sua presença? Reconheça o cheiro que está emitindo. Observe suas mensagens, gestos, favores exagerados. Pergunte: estou fazendo isso por escolha ou por medo de perder? Treine microcortes de carência. Não responda na hora. Não se justifique em excesso. Permita que o outro sinta sua ausência sem explicação. Fortaleça a solitude antes de buscar companhia. Quando você se basta, a presença se torna bônus, não muleta. E isso muda completamente o tipo de pessoa que você atrai. Valorize quem respeita o seu espaço, não quem preenche ele demais. Carência ama intensidade. Mas o amor real respeita silêncio, autonomia, distância. Tenha um código pessoal. Nunca implorar, nunca correr atrás, nunca repetir perguntas. Quem precisa implorar por amor já perdeu. Quem corre atrás emocionalmente já entregou a chave. Porque no fim, quem não precisa de nada atrai tudo. E quem se oferece demais vira prato fácil para quem só quer se alimentar e sumir. A carência emocional é a prisão mais difícil de enxergar, porque ela se disfarça de amor. Mas quando você quebrar essas correntes,
Vai perceber. Quem tem paz interior, vira território sagrado. E só pisa ali quem vem por respeito, nunca por necessidade. Lei 08. As emoções negadas se transformam em máscaras sociais. O que você não expressa, você encena, e um dia se esquece de quem realmente era antes da máscara. Na selva, o animal que sente medo não mostra. Ele disfarça, abaixa o corpo, finge segurança. Não para parecer forte, mas porque mostrar fraqueza é um convite à morte. O ser humano herdou esse instinto, mas adaptou o disfarce. Quem sente inveja, finge desinteresse. Quem sente raiva, usa ironia. Quem se sente inferior, vira arrogante. Quem tem medo de ser abandonado, vira piadista, prestativo, viciado em aprovação. A sociedade virou um teatro, e cada um atua com perfeição. Não por maldade, mas por defesa. O problema é que, com o tempo, a máscara gruda, e você esquece como era o rosto por baixo dela. Robert Greene diz: a repressão emocional não elimina o impulso, apenas o redireciona. O que é negado retorna disfarçado. Você vê isso todos os dias. O calmo que explode sem aviso. O bonzinho que guarda rancor mortal. O engraçado que entra em depressão sozinho no quarto. O frio que treme por dentro diante do abandono. Todos esses são personagens criados para sobreviver. Máscaras sociais que escondem fraturas emocionais. Mas quanto mais você interpreta, menos você sente, menos você se conecta, menos você se reconhece. Até que um dia, você se torna aquilo que mais temia, alguém que sorri por fora e apodrece por dentro. E aqui está a virada. Quanto mais você nega o que sente, mais você atrai relações baseadas em mentira. Você esconde sua dor e atrai quem nunca vai cuidar dela. Você finge que está tudo bem e afasta quem poderia te enxergar de verdade. As máscaras não protegem, elas isolam. Você começa usando para sobreviver, mas termina preso nelas. E mais, o medo que você negou vira rigidez. A raiva que você reprimiu vira sarcasmo. O afeto que você bloqueou vira frieza. O corpo grita, as relações quebram, e você, perdido no próprio script, segue atuando, sem plateia. Como sair desse teatro e recuperar sua essência? Observe os papéis que você repete em todo lugar. Sempre o que diverte, o que resolve, o que não reclama. Identifique o personagem e o sentimento escondido atrás dele. Dê nome ao que você sente sem julgamento. Estou com inveja. Estou me sentindo pequeno. Sinto medo de ser rejeitado. Sentir é humano. Fingir que não sente é prisão. Fale o mínimo com a boca e o máximo com a verdade emocional. Pare de explicar o tempo todo. Mostre presença, vulnerabilidade, sinceridade silenciosa. Seja contraditório em segurança. Um dia seja firme, no outro gentil. Mostre que você é humano, não uma caricatura emocional. E principalmente, desative a máscara antes de dormir. Fique só com você e pergunte quem eu estava tentando proteger hoje e do quê. Porque no fim, o que você esconde controla você, mas o que você revela, com consciência e elegância, te liberta. E quem é livre de máscaras, assusta. Porque revela uma força que os outros nem sabiam que era possível, a de ser real, num mundo que só sobrevive de atuação. Lei 09. A vontade de se sentir especial é a armadilha mais previsível. Todo ser humano carrega um pedido silencioso no olhar. Me veja como diferente dos outros. E quem responde a esse pedido, ganha controle. Desde crianças, buscamos um lugar no mundo que diga, você é único. Quando um pai nos elogia, quando uma professora nos diferencia, quando um grupo nos escolhe. Essas são as primeiras doses da droga que acompanhará o ser humano por toda a vida. A necessidade de se sentir especial. Isso não é vaidade, é identidade, é sobrevivência simbólica. Porque, para o ego, ser comum é igual a desaparecer. E desaparecer, para a mente humana, é pior que morrer. O problema não está no desejo de ser único. O problema está em como nos tornamos previsíveis ao tentarmos parecer diferentes. Robert Greene afirma: as pessoas que mais sentem necessidade de serem reconhecidas como especiais
são as mais facilmente manipuláveis. E ele tem razão. Veja como esse padrão se repete. Influenciadores são seduzidos por elogios personalizados e perdem o senso crítico. Profissionais caem em armadilhas emocionais quando alguém diz: "Nunca vi alguém como você nesse mercado." Homens e mulheres se rendem emocionalmente quando ouvem: "Você é diferente de todos que já conheci." Essas frases são gatilhos, e por trás delas há um princípio claro. Quem ativa o seu desejo de se sentir especial pode te conduzir como quiser, porque nesse instante você não quer mais a verdade, quer a confirmação do seu valor, e pagará o preço emocional que for necessário por isso. Mas aqui vem o espelho incômodo. Você também já usou isso, e também já caiu nisso. Talvez você tenha dito a alguém: "Você é a pessoa mais incrível que conheci." Não porque era verdade, mas porque sabia que aquela frase abria portas. E talvez você tenha acreditado demais quando alguém disse o mesmo para você, mesmo sem te conhecer direito, mesmo sem fundamento. Porque o desejo de se sentir especial anestesia o julgamento, desativa o ceticismo e ativa a entrega. E nesse estado você aceita contratos desequilibrados, relacionamentos unilaterais e propostas emocionais abusivas. Tudo para manter acesa uma ilusão, a de que você não é comum. Mas quando essa ilusão guia suas escolhas, você se torna exatamente o oposto do que desejava. Mais um, entre os facilmente seduzidos. Como proteger esse ponto cego e usar essa verdade a seu favor? Observe o que te ativa emocionalmente. Quando alguém te diz que você é único, pergunte: isso vem de percepção real ou de intenção estratégica? Evite depender de elogios como combustível de identidade. Elogios são bônus. Mas quem só anda quando é aplaudido, vive nas mãos de quem bate palma. Use esse gatilho com ética. Valorize pessoas sinceramente. Mostre o que nelas é único, mas nunca como moeda de troca. Construa sua diferenciação em silêncio. O verdadeiro especial não precisa se afirmar. Ele apenas é. E isso basta. Seja a exceção que não precisa ser lembrada o tempo todo, porque no fim, os mais raros são justamente os que não vivem tentando provar que são. Eles focam em construir, e por isso se tornam impossíveis de substituir. Lei 10. Quem não domina o tédio será escravo da estimulação externa. O cérebro que não aprende a suportar o silêncio implora por qualquer barulho, e esse barulho o domina. Na natureza, o predador caça com paciência, horas de espera, silêncio absoluto, foco absoluto. É assim que ele sobrevive, tolerando o tédio, aceitando o vazio, habitando a lentidão. Mas o ser humano moderno perdeu essa capacidade. A mente foi treinada para correr, clicar, reagir. Não suporta fila, não suporta pausa, não suporta profundidade. E nessa tentativa de fugir do tédio a qualquer custo, ele se torna escravo daquilo que o distrai. A notificação que interrompe o raciocínio. O feed que decide o humor do dia. A urgência fabricada que mata a concentração. A estimulação constante que bloqueia a introspecção. No fim, ele acredita que está entretido, mas na verdade, está condicionado. Robert Greene alerta: a mente que não tolera o tédio será conduzida por quem souber criar estímulos. E quem controla os estímulos, controla o comportamento. Essa frase explica o vício moderno em redes sociais, notícias sensacionalistas, relacionamentos turbulentos, séries, sons, barulhos, interrupções. Tudo serve ao mesmo propósito: fugir de si mesmo, evitar o vazio e mascarar a ausência de propósito com distração constante. Só que isso tem um preço altíssimo: falta de foco, ansiedade crônica, superficialidade nas relações, incapacidade de criar, terminar, sustentar ou se aprofundar. O homem que não tolera o silêncio vive em ruído, e nesse ruído se afasta da própria potência. Agora o ponto mais cruel: o tédio é o portal de entrada para o verdadeiro autoconhecimento. Mas quase ninguém passa por ele. Você começa a estudar e sente tédio. Você inicia um hábito e vem o tédio. Você decide crescer e o processo parece lento, vazio, sem emoção.
Então você desiste e volta para o ciclo. Dopamina rápida, recompensa curta, frustração longa. É assim que se cria uma geração de mentes inquietas, improdutivas, manipuláveis. Porque quem precisa de distração o tempo todo não percebe que está sendo controlado. O tédio é, na verdade, um teste de disciplina, de profundidade, de compromisso com algo maior. Mas quem não domina esse estágio inicial nunca constrói nada que exija constância. Como transformar o tédio em força mental? Aceite o desconforto inicial da lentidão. Os primeiros 15 minutos de foco vão parecer um tormento. Mas se você atravessar esse portal, descobrirá uma mente que estava adormecida. Crie rituais de tédio intencional. Ficar em silêncio por 20 minutos. Meditar. Caminhar sem celular. Ler sem estímulo sonoro. Treine a resistência à dopamina rápida. Quanto menos você busca prazer instantâneo, mais profundo se torna o prazer duradouro. Encare o tédio como lapidação. Quem aguenta o tédio constrói impérios. Quem foge dele coleciona começos sem finais. Faça do tédio um filtro de potência. Se algo te entedia no início, mas te transforma no fim, então é exatamente isso que você deve continuar fazendo. Porque no fim, o tédio não é seu inimigo, é o guardião da maestria. E só quem passa por ele em silêncio alcança o poder que só os focados conhecem. O de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem aplauso, sem ânimo, sem vício, apenas com presença e profundidade. Você não é o que diz ser. É o que tolera, o que evita, o que permite e o que silencia. A natureza humana não se declara, se revela. Você acabou de atravessar 10 verdades que não são confortáveis. Elas não foram criadas para te agradar, mas para te acordar. Agora você entende por que o ressentido não odeia o outro, odeia a própria paralisia. Porque o ego que busca atenção é, na verdade, uma criança que teme desaparecer. E porque o carente afetivo atrai apenas quem quer devorá-lo. Tudo isso está em você, não como culpa, mas como possibilidade. A natureza humana não é uma prisão. Ela é o manual secreto que te permite enxergar o que ninguém mais vê. As máscaras nos relacionamentos, os impulsos invisíveis na política, as seduções nas palavras de um chefe, de um parceiro, de um manipulador carismático. As armadilhas da mente que se sabota em nome de conforto, aprovação ou medo. Mas saber disso não basta. O conhecimento sem ação vira vaidade intelectual. É agora que começa o verdadeiro desafio. Aplicar, observar, dominar, silenciar, avançar, sem ruído, sem autopiedade, sem personagens. Você não precisa parecer forte, precisa se tornar estratégico, não precisa se provar, precisa saber esperar, e quando agir, que seja com precisão cirúrgica, como um predador que observa em silêncio, mas ataca com maestria. Se esse conteúdo te transformou, então você está pronto para o próximo passo. No vídeo seguinte vamos entrar ainda mais fundo, para que você veja o mundo com os olhos de quem enxerga jogos ocultos, e não de quem é usado neles. E se ainda não fez isso, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e entra na nossa comunidade no Telegram. Toda semana temos 3 conteúdos como esse, direto, profundo e proibido para quem ainda precisa de permissão para ser livre. Você não está mais aqui por acaso. Está por escolha, e só quem escolhe sair da plateia é que tem o direito de entrar no jogo.